A paz do Senhor Jesus a todos. Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao 25. Diz assim: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Conforme esse texto, Jesus ele foi o quê? Ele foi acusado. Ele foi acusado de estar criando uma certa bagunça entre o povo, né? Jesus ele foi acusado disso, como se ele estivesse pervertendo o povo, torcendo a realidade. O que acontecia? Naquela região havia o judaísmo em massa, a lei de Deus. Só que quando Cristo veio, ele veio para trazer o quê? Para trazer o amor, trazer ensinamentos e morrer pela humanidade. Mas não só morrer pela humanidade, ele trouxe um novo testamento, que começou na cruz, quando ele morre. Eles não estavam entendendo que Jesus era esse homem de quem as Escrituras falavam, que ele é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é aquele que dá força, que restaura, que restitui. Existe uma parte na Bíblia, Isaías 53, que vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Cristo Jesus, ele veio para salvar o homem, ele veio para libertar o homem, ele veio para moldar o homem, ele veio para transformar o coração do homem, tirar o coração maligno e colocar um coração de adorador,
a Deus, um coração diferente. E Jesus passou essa situação de que de estar sendo confrontado, de estar sendo acusado. Muitos talvez estejam passando um tipo de acusação e se revoltam porque acham injusto. Mas Jesus não praticou injustiça para ser acusado de morte. Mas ele passou aquilo e ele passou como? Calado. Ele estava em silêncio. A Bíblia diz que quando Herodes interrogava ele, nada respondia. Olha o que diz o versículo 9. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Então Jesus, ele ficava o quê? Quieto. Ele não ficava falando. Então, em alguns momentos, a pessoa ela tem que agir como Cristo. Ela tem que procurar ficar quieta, porque não vai adiantar ficar falando. Ela vai falar uma vez, duas, três. Mas às vezes as pessoas elas não querem ouvir também a verdade. Então elas fecham o coração delas e não aceitam a verdade de Deus. E ainda querem humilhar os outros. Então, em alguns momentos, nós devemos fazer o quê? Nos calar. A gente fala uma vez, fala duas, mas se a pessoa não quer, é Deus que vai julgar as causas das pessoas. Então, se a pessoa não quer, o próprio Deus, ele vai intervir. E Jesus, ele teve que passar por isso. E ele foi, como se fosse, entre aspas, trocado. Tinha a opção de ser livre, mas preferiram um rebelde, preferiram um homem que foi lançado na prisão por causa de uma sedição e um homicídio. Olha o que diz no versículo 25. E soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio. Então ele tinha praticado uma sedição e um homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Então Cristo, ele acabou o quê? Entre aspas, mas é verdade, né? Ele acabou livrando aquele homem da morte. Porque um ia ser crucificado. Soltaram Barrabás. Então quem foi? Jesus. Jesus livrou ele. Mas por que eu falo entre aspas? Porque o foco de Cristo não era, né? Soltar aquele cara simplesmente. Mas é porque ele tinha que ir para a cruz. O objetivo era de Cristo ir para a cruz. Mas nessa, ele foi livre. Mas não é que Jesus viu aquele homem e falou, olha, ele não vai pagar. Não, Jesus ele perdoa todos. Jesus ele perdoa todos. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas acabam ficando com uma resistência muito grande, como se elas tivessem sido injustiçadas e querem que o outro pague, querem que o outro pague, querem que o outro pague. Mas Jesus, ele não argumentou. Vocês vão me prender em vez de soltar esse cara aí que cometeu um assassinato, que é o homicídio? Então ele não questionou, ele simplesmente ficou quieto ali, porque ele tinha que passar por aquilo. Em determinadas ocasiões, algumas pessoas elas têm que passar por provas, porque é a vontade do Senhor isso. Para alguns, em alguns momentos, não é que a pessoa vai viver na prova, mas em alguns momentos ela precisa o quê? Passar por certas coisas para exercer o amor, para aprender realmente a perdoar. E muitos não querem passar por isso, mas alguns têm que passar, né? Então, é importante a pessoa ter em mente, procurar seguir Cristo. Como Cristo agiu, né? Ele foi acusado, porém, ele ficou quieto, ele não revidou, ele simplesmente... Muitos querem a força para revidar. Existe uma guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra hostes e principados e potestades. Existe uma guerra no plano espiritual. Cristo vai dar vitória. Só que existem alguns casos que Deus quer o perdão. Agora, essas pessoas que estavam condenando Cristo, depois de um tempo, os que não se converteram, com certeza, iriam sofrer algumas consequências. Todo ato ele tem uma consequência.
seja boa ou seja ruim. Então, é o que o texto está falando, né? Que escolheram Barrabás para ser solto e escolheram Cristo para ser crucificado. Essa escolha que fizeram de Cristo crucificado levou ele à cruz. Mas note que ele cumpriu o objetivo de Deus. Judas traiu Jesus, mas ele, ao mesmo tempo que trai Cristo, ele foi usado para conduzir Cristo à cruz. Cristo ele tinha que ir para a cruz. Já estava escrito, profetizado. Então, Judas foi usado para Jesus ir para a cruz. Jesus disse: ai, pela quem o Filho do Homem é traído, melhor não fora nem ter nascido. Mas mesmo assim, ele ajudou Cristo a ir para a cruz. Que ele mostrou, aquele é Jesus. Então ele apontou e foram lá e prenderam ele. Então, mas mesmo assim ele não acusou Judas. Agora, existe uma guerra espiritual. E essa guerra ela precisa ser combatida. O povo de Deus ele precisa orar, ele precisa interceder, ele precisa determinar a vitória. Há casos e casos. Alguns casos vai ter que calar e ter o perdão e se submeter. Mas existem alguns casos que é necessário o povo orar e usar a autoridade de Cristo para combater o mal. Porque muitos não estão ligando. E o mal ele vai tentar agir no país. O que tem acontecido de algumas questões aí é complicado. E talvez algumas pessoas queiram perseguir cristãos. Porque já acontece intimidações. Quando se fala da palavra de Deus para algumas pessoas, elas não aceitam e dizem: não, eu não quero saber da tua religião. Na verdade, eles não querem saber de Deus, mas eles falam: não, eu tenho minha religião, eu tenho minha crença. Porque eles não querem falar diretamente contra Deus, eles não querem abrir a boca e dizer: não quero ouvir de Deus. Então, para não falar isso, eles falam: não quero saber de religião. Cada um tem a sua, cada um tem a sua forma de viver, cada um faz o que quer. Deixa eu viver da minha forma. A pessoa, ela fala isso porque ela quer viver na libertinagem, na safadeza, no pecado. Então ela diz isso. E Cristo, ele condena essas práticas. E ele vai trazer juízo e justiça. Para algumas passagens, como essa aqui de Lucas 23, tem a questão do perdão, de ficar quieto. Mas em alguns momentos existe um combate, aonde o povo tem que orar e Deus fazer milagre. Deus ele está vivo, vivo, vivo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.